Boa noite, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal História e Fé Católica. Hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, afinal o Padre Renato Leite é o primeiro sacerdote que vem aqui nos prestigiar com a sua presença no nosso canal. Ele é aqui da região de Grande São Paulo, né, que ele está rezando suas missas, fazendo suas pregações. Tem inclusive um canal que transmite as pregações dele aqui no YouTube. Eu vou depois colocar no chat aqui da live o nome e o link do canal do padre. Então, bem-vindos aqui, Jefferson, Luana, Thaís. Boa noite, boa noite, senhor Moisés. Boa noite a todos. Estamos entrando. Eu acabei de fazer a divulgação da live. Mais tarde eu também vou abrir para algumas perguntas. Boa noite, Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o pessoal de São Paulo deve estar com um pouquinho de frio, né? Boa noite, Carol, Bruno. Boa noite, Andressa. Aqui na região de São Paulo está bastante frio, parece lá o sul de onde eu vim, né? Mas há quem goste, e eu gosto particularmente. Bom, meus caros, enquanto a maior parte das pessoas vai entrando, né, como eu disse, essa é a primeira vez que um sacerdote vem aqui no meu canal, então a honra foi sua, né, reverendíssimo Padre Renato, e estamos todos aqui muito contentes com a sua presença e inteiramente abertos para ouvir as suas orientações e admoestações. Então, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Então, Lourenço, muito obrigado. Que Deus o recompense, o abençoe por esse convite. Também quero saudar os que vão nos acompanhar. Espero que seja frutuoso o nosso diálogo aqui, enfim, o nosso debate, né? Que se lance luzes sobre dúvidas e sobre questões que às vezes não estão tão claras. Evidentemente que não é possível abordar tudo. O tema é vasto e está arraigado em séculos de história, não dá para falar tudo. Mas, enfim, alguma luz a gente sempre consegue lançar sobre estas situações, de modo que os fiéis possam aí se empenharem tanto na conservação da própria fé, como na divulgação da mesma, que é a principal necessidade para a Igreja e para o mundo neste momento tão extremo da nossa história. Com certeza. Muito obrigado, né, pela presença, Padre. E por qual assunto o senhor gostaria de iniciar a tratar aqui? Então, os mais antigos se ressentem desta situação, às vezes caótica do ponto de vista da fé, na qual nós fomos parar nas últimas décadas. Que, se por um lado provoca um estranhamento em alguns e um escândalo em outros, por outro lado é vista como algo normal e como algo previsto, como algo planejado, como algo que deve seguir o seu curso, assim, enfim. Então nós trataremos mais ou menos, né, de como nos situar nesta crise, vamos chamar isso de crise, na qual não se está seguro de nada, né? Haja vista que, às vezes, você, num circuito de poucos quilômetros, só a guisa de ilustração, não consegue encontrar duas missas iguais. Uhum. Não consegue encontrar duas missas iguais, enfim, não isso já é bastante sintomático, algo grave aconteceu, não é? Do ponto de vista da lex orandi e da lex credendi, ou seja, do que se crê e do que se deve rezar a partir daquilo que se acredita. Isso é muito importante. As pessoas às vezes chegam assustadas, né? E, como se diz, interpelam os sacerdotes a por que as coisas são assim? Por que aconteceu daquele modo? Por que foi feito tal coisa em determinada missa? Aquilo é normal? Aquilo deveria ter acontecido?
o bispo estava presente, não falou nada. Como é que devemos agir e reagir? Aceitar isso? Mas isso é católico? Isso é conforme a doutrina? São dúvidas e indagações pertinentes do ponto de vista dos impactos que os fiéis comuns sofrem. Claro, é natural que o fiel ele procure a orientação, o exemplo, o discernimento com o sacerdote, mas hoje nós vemos que, infelizmente, muitas vezes os sacerdotes acabam sendo fontes de escândalos, ou pelo menos fontes de dúvidas. Então, é natural que esses questionamentos apareçam, né? Eu posso lhe dizer uma coisa? Claro. E eu não tenho medo de errar. Evidentemente que há algum grau de culpa do ponto de vista do trabalho dos pastores. Uhum. Mas você já deve ter ouvido falar que no processo formativo, prevalece a opinião teológica dos mestres nos seminários. De modo que não há propriamente um compromisso. O mestre, o professor de teologia, ele adotou um sistema ou um intérprete da teologia, ou um sistema teológico qualquer. Foi formado nisso e forma os seus alunos segundo esse esquema de pensamento. E depois é claro que o rapaz, o candidato, o seminarista, mais tarde, já às vezes chegando já no tempo das ordens, né, das ordens do diaconato e do presbiterato, se ressente daquelas bases mínimas e fundamentais da fé católica. E depois não consegue responder de modo adequado às aspirações, tanto do ponto de vista da doutrina, quando vai pregar, como da moral, quando vai atender na confissão, e da liturgia, quando vai celebrar. Porque lhe foi dado uma amálgama de ideias, muitas vezes até hostis e tóxicas, do ponto de vista do dogma católico. E isso evidentemente, além de deixar, porque você sabe bem, o sacerdote depende de uma sólida vida espiritual. Em primeiro lugar. Segundo lugar, todo fiel, e isso vale também para qualquer batizado. Só que a vida espiritual está sedimentada, fundamentada, na verdade, no dogma. Uhum. Claro. Não tem jeito. Uhum. Quem crê mal, reza mal. Quem não recebeu a instrução da fé devida, esta que está na igreja, não é? Que foi confirmada pelo magistério, não é? E aí é que está. Nós, infelizmente, passamos por um processo muito parecido com o dos protestantes, que se sentem autorizados a fazer o livre exame das escrituras. Uhum. E, às vezes, o pastor católico, o sacerdote, até o bispo, se sente liberado, autorizado a fazer o livre exame da doutrina. O livre exame da doutrina.
E onde é que nós, quando chegamos a esse tipo de situação, qual será o filtro da fé? O sentimento. O sentimento. Então, padres e fiéis vão modelar, equalizar o exercício da fé segundo o sentimento. Ou seja, segundo aquilo que, de algum modo, produz uma espécie de agrado, de deleite. Mas nós estamos aqui em pleno terreno protestante. Exatamente. Em pleno, nós estamos aqui. Concepção completamente protestante, né? Em pleno terreno protestante. Porque ao invés do católico ele dar sua adesão àquilo que a igreja ensina, ele começa a querer escolher, porque um pouco é pela própria confusão. O que a igreja ensina? Muitas vezes não foi ensinado a ele no próprio seminário, ou foi ensinado uma visão que é errada, e ele vai atrás, né? Vai atrás para entender o que é ser católico. Só que se ele não vai encontrando ali realmente qual que é a posição da igreja, do magistério, o que os santos falaram, ele acaba caindo nesse subjetivismo. Pois é. Acontece que este problema, eu uso aqui problema como um eufemismo, mas nós estamos aqui tratando de heresia. Uhum. Essa heresia deu margem para o surgimento, inclusive, dos movimentos modernos e de muitas comunidades modernas que reproduzem, que querem reproduzir aquela experiência supostamente mística de Deus do fundador. Então, boa parte dos movimentos e dos grupos hoje, das comunidades que surgem por aí, elas não orbitam propriamente a igreja e o magistério da Igreja Católica, mas orbitam a suposta experiência mística, sei lá, que o fundador teve. Então, é a partir daquela experiência que tudo se regula nessas comunidades e grupos e movimentos. A convivência entre eles, a liturgia, a literatura, do ponto de vista espiritual, devocional. E o que aconteceu, então? Nós nos tornamos uma federação de grandes e pequenas igrejas, ocupando as estruturas da Igreja Católica. Mas é isso. Infelizmente, é isso que se tornou. Compreende? E a questão é a seguinte, a questão é que, enfim, como ficamos muito pragmáticos, conta agora o que aparentemente produz resultados. Uhum. Só. Porque aí se diz que o resultado é uma ação do Espírito Santo, mas Isso, mesmo sendo exatamente um resultado que não se traduz em frequência aos sacramentos, em confissões bem feitas, mas é um número de pessoas que estão ali em busca de uma emoção sensível, né? Há algum tempo eu vi numa rede social um vídeo que era um grupo de pessoas ali numa louvor, como chamam, né? Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, um monte de pessoas em torno de Nossa Senhora tocando quase um rock, mas gospel, e as pessoas cantando, colocando a mão ali em Nossa Senhora. Eu pensei, mas ao invés de rezar um terço, ao invés de procurar ali o recolhimento, né? São Francisco de Sales fala, o bem não faz barulho, o barulho não faz bem. Tá uma imagem linda, devia ter um metro e pouco de Nossa Senhora, ao invés de estar lá recolhido, procurando rezar um terço, lendo, sei lá, algum trechinho sobre o segredo de Fátima, sobre a visão do inferno, sobre
a devoção ao Imaculado Coração, qualquer coisa não. Estão lá tocando um rock gospel e até estavam com as luzes meio apagadas para dar aquela ideia de um ambiente meio místico, uma coisa totalmente pentecostal, igual a qualquer igreja pentecostal de esquina, só que com uma imagem mariana no centro. Isso é catolicismo? Então, é esse tipo de coisa. Mas os argumentos são assim, mas o grupo é paralelo, ele tem uma vida à parte com relação à paróquia, mas os casais do grupo têm muitos filhos, então está justificado o grupo. Uhum. O tal movimento não tem lá muito compromisso com a moral católica, é liberal do ponto de vista do ponto de vista, sobretudo, do sexto mandamento da lei de Deus, mas ajunta aos jovens, aglutina a juventude. Então, esses resultados aparentes que enchem igreja, às vezes enchendo a igreja, deixam as contas bancárias mais abastecidas, em nome disso a coisa vai andando. Compreende? E depois é aquele choque quando as pessoas que se deixaram envolver por esse movimento todo, por essa atmosfera que tomou a igreja toda, o choque quando elas são confrontadas com a doutrina, com o catecismo. E não podem admitir que aquilo que foi aceito pelo padre, pelo bispo, que foi transformado em uma pastoral oficial da diocese, possa ser algo tão reprovável, tão censurável. E é. Então, nós teremos que, a começar pela formação dos novos sacerdotes, nós deveríamos ter um cuidado maior, porque isto, a médio e longo prazo, vai nos causar enormes problemas. Aliás, já está nos causando problemas muito sérios, muito sérios. Tem padres que chegam e não conseguem depois governar a paróquia. Um padre sai, o outro chega e não consegue governar a paróquia porque não é do movimento majoritário que dominou a paróquia. E fica refém de um movimento que é o problema da transformação de paróquias quase em empresas, né, Padre Renato? A gente sabe que, infelizmente, tem muitos sacerdotes cujo zelo não é dos maiores, vamos nos expressar desse modo, né? Em questão de levar as pessoas para os sacramentos, que eu acredito que, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a primeira missão do sacerdote é, claro, pregar a doutrina, ensinar a doutrina católica para conduzir as pessoas para os sacramentos, confissão e comunhão, sobretudo. E sacerdotes que a grande preocupação não é essa, mas é em manter a igreja cheia para aí conseguir entregar, né, eu não lembro como que é o nome, mas a parte do dízimo que é para mitra. A taxa para a diocese. Então, deixa ele falar uma coisa, me vinha aqui o seguinte pensamento. Qualquer sacramento, segundo a doutrina da Igreja Católica, estende a humanidade de Cristo. Qualquer sacramento é uma extensão da humanidade de Cristo no tempo, no espaço e na história. Então, nosso primeiro bem, o primeiro bem que a igreja tem para oferecer é Jesus Cristo, sem sombra de dúvida. Alguém pode dizer, a palavra de Jesus Cristo, o evangelho. Só que no sacramento, a palavra de Cristo, o evangelho, chega à sua excelência. Porque, segundo aquela definição bastante pedagógica de Santo Agostinho, o sacramento é uma palavra que se vê.
que se cumpre no exato momento em que ela é pronunciada. A questão é a seguinte, a questão é que os sacramentos são vistos apenas como ritos. Sim. Meramente ritos. Infelizmente, o... E aí, então, aquela coisa... Então, aí, como ritos, só ritos, impostos de cima para baixo, da hierarquia para o clero e do clero para o povo, não se tem mais esta noção da ligação íntima que existe entre Cristo e os sacramentos, uma vez que ele é o instituidor dos sacramentos, que prolongam a sua humanidade, de modo a poder, por meio dela, salvar. Salvar. O próprio sacerdote, pelo sacramento da ordem, está configurado a Jesus Cristo e participa, pelo sacramento da ordem, de algum modo, da humanidade de Cristo, para realizar, para poder fazer as coisas que ele faz. Quem sabe estas coisas? Compreende? Quem sabe estas coisas? Quem chega no seminário e vai estudar Hegel, Kant, Marx na filosofia. E depois, na teologia, fica refém lá de Leonardo Boff e outros. Misericórdia. Então, o que pode dar? O que pode ser uma situação dessa? Eu não, olha aqui, eu digo a você, os seminaristas que eu conheço, os padres, têm a maior boa vontade do mundo. Claro. Não estão agindo de má fé, não. Muito pelo contrário. Querem acertar. Mas cada um dá o que recebeu. Sim. E ainda mais, viu, Lourenço, com esta questão do politicamente correto e de uma certa vigilância ideológica, às vezes o padre ou o seminarista não vê outra opção, não tem outra alternativa a não ser caminhar com a maioria, né? Para não ser alvo de críticas, de censuras ou de marginalizações. Compreende? Claro. Porque é terrível, né? Nós não estamos aqui querendo dizer que todas as pessoas do seminário são hereges, são modernistas, de maneira nenhuma. Mas justamente é uma dificuldade enorme da parte dos seminaristas e dos jovens padres, né? Em encontrar a doutrina católica no meio daquilo que vai sendo ensinado para eles no seminário. E justamente por isso, muitas vezes os jovens sacerdotes eles acabam tendo que, assim como, por exemplo, nas universidades, muitas vezes a gente vai fazer um curso da área de humanas e o que é ensinado oficialmente é um conjunto de autores que têm uma visão ideológica de acordo com um determinado discurso político, e quem quer estudar além disso precisa ir por conta. Muitas vezes o jovem padre ele acaba tendo que forçosamente se tornar um autodidata para procurar aquilo que a igreja ensinou, não é, padre? É o recurso para a sobrevivência. É o recurso para a sobrevivência. Tem que se esconder, assim, eu já vi até relatos, assim, de seminaristas que, por exemplo, eles têm que ler em escondido algum livro pré-conciliar, por exemplo, para não sofrer uma represália, não receber ali uma censura, né, vinda do reitor ou até mesmo de alguns colegas. E, infelizmente, nós vemos que muitas vezes os bons se encontram isolados e se sentem isolados, enquanto que muitas vezes, né, aqueles que dançam conforme a música e não concordam inteiramente com o progressismo, mas também não estão dispostos a se opor a ele, acabam fazendo com que essa minoria de hereges, porque de fato são hereges, guie o rumo dos acontecimentos na igreja no Brasil e no mundo. É uma graça muito grande
que sacerdotes agora e leigos que têm uma relativa facilidade de lidar com a doutrina católica ofereçam esse recurso, sobretudo nas redes sociais, não é? Porque isso já tem, de algum modo, você sabe bem, isso já tem, de algum modo, influenciado e afetado a formação dos sacerdotes, como ouvimos, você comentou numa live, a questão da preocupação de certos organismos com o andamento da formação dos sacerdotes jovens, que não dão muito ouvidos aos seus mestres presenciais, mas que procuram beber nas fontes limpas da doutrina da Igreja Católica de sempre. Isso é muito importante. Né? Aliás, só um fatinho, desculpa interromper por seu raciocínio, padre, mas eu já ouvi de um seminarista, eu não vou dizer evidentemente qual diocese, mas era uma das principais arquidioceses do Brasil, ele falando que no seminário, ele veio conversar comigo num evento que eu fui na cidade dele, que no seminário da arquidiocese dele estava proibido o meu canal, estava proibido, assim, Padre Paulo Ricardo, todos esses padres, assim, um pouco mais conservadores, tudo aquilo era proibido, porque não estava, né, assim, em comunhão com as diretrizes para a igreja no Brasil. É claro que, assim, então ele procura nas escondidas, para não sofrer aquelas represálias, esse seminarista, ele ia procurando esses subsídios de história da igreja, com talvez no meu canal, de teologia com algum sacerdote, ou outros canais, às escondidas, por causa da perseguição que há no seminário. Vamos pegar um aspecto dessa crise e desse problema que diz respeito ao sistema de pensamento subjacente. Qual é o sistema de pensamento que dá suporte para esse tipo de coisa? Não. As diretrizes aqui é que importam. Agora, não é o que foi resolvido numa assembleia pelo maior número de participantes dela, pelo voto da maioria, etc. e tal. Você sabe bem como é que são essas coisas. Então, a questão é a seguinte, olha, a ênfase desse sistema de pensamento, vamos guardar bem, é que se põe a ênfase na evolução e na vida. Na evolução e na vida. Por isso, essa ênfase na evolução e na vida, a vida, como nós a conhecemos, a vida de cada dia, com trabalho, dificuldades, doenças, a prática religiosa, negócios, enfim. Permitiu, então, que se chegasse à conclusão de que existe dois catolicismos. O do passado e o do futuro. Há dois catolicismos. O do passado e o do futuro. Então, esse catolicismo evolutivo deve responder não às regras do magistério, mas às regras da vida. Porque o magistério já foi ultrapassado, né? Já foi. Não, e o magistério está a serviço disso. O magistério deve servir a esse catolicismo fracionado, dividido entre o catolicismo do passado e o do futuro. E, portanto, aqui, a ênfase é
aquela prática de fé e religiosa que torne a vida cômoda. Aqui a preocupação não é propriamente a vida eterna. É vida natural. Exatamente. É tornar, não é, a vida do homem mais fácil. Que não falte o pão, que não falte o emprego, que a natureza não seja destruída, porque o homem depende dela para estar vivo. É a religião do homem. Exatamente. Aquela frase de Paulo VI no final, no discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, né, que a religião do Deus que se fez homem, que é a religião católica, encontrou-se com a religião do homem que se fez Deus. Isso. Só que Paulo VI disse no concílio que não houve confronto entre elas. Então, nós vemos que hoje, como o reverendíssimo padre está comentando, temos dois catolicismos, e nós podemos nos perguntar, quando ouvimos um leigo, quando ouvimos um sacerdote, ou quem quer que seja, sempre nos perguntar, essa é uma pessoa que está pregando a religião de Deus que se fez homem, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra para expiar o pecado original, para nos dar a vida sobrenatural da graça, que está presente nos sacramentos, que nos convida ao arrependimento, ao perdão dos pecados, etc. Ou é a religião do homem que se faz Deus e que enxerga em Jesus um homem bom que pregou um mundo melhor, que foi crucificado porque pregou a justiça, a fraternidade social, cujo, quem sabe, aquilo que escreveram sobre ele não foi exatamente assim, mas enfim, são reflexões piedosas, mas o que importa é trabalhar para um mundo melhor, no qual todas as religiões têm o seu papel dentro dessa construção, porque é isso que o Jesus, né, o bom homem de Nazaré, faria. Então, eu até convido essa reflexão. Quando você ouvir um padre ou um leigo, tenta se perguntar, essa é uma pessoa que está pregando ou que está falando sobre Deus que se fez homem ou sobre o homem que quer se fazer Deus? Exatamente, é disso que se trata. Então, isso aplicado à questão religiosa, o que vale é o sentimento, não a revelação. Não importa uma religião revelada, imposta a todos, indistintamente, e de pelo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. A religião deve brotar de uma experiência inefável de Deus. E deve se respeitar, portanto, aqueles que não fizeram essa experiência e não querem fazê-la, contanto que estejam bem e vivendo de modo adequado e digno a sua vida. A vida do corpo é mais importante que a vida da alma. Exatamente. Uhum. Então, aí, imagine que nem todos têm essa percepção, mas esta coisa está funcionando como um vírus que se espalha sem ser visto, sem ser sentido, e que provoca esses desastres todos, esses estragos todos. E que afeta, inclusive, essas questões de natureza estética, plástica, arquitetônica, né? Imagina veja como ficaram as igrejas, as construções modernas de igreja, entendeu? Que não são mais obras preocupadas com a glória de Deus ou com a manifestação do mistério, não é? Mas com ambientes, criar ambientes para que as pessoas se sintam acolhidas, confortáveis, e por aí vai. Isso é tão grave, Padre Renato, que muitas vezes, se a gente contempla do ponto de vista meramente arquitetônico, meramente artístico, olhar uma foto, vamos dizer, de um templo pagão da Índia, da China, são construções que têm uma certa beleza.
tem uma certa harmonia, e se a igreja convertesse esses povos, ia procurar construir igrejas com esse tipo de arquitetura. Mas os templos, em muitos lugares, templos onde há o Santíssimo Sacramento, como refém, muitas vezes, que são feitos de uma maneira toda sem alma, cinzenta, sem vida, onde nada remete à piedade, nada remete ao senso do sagrado, à grandeza de Deus, agradecimento a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas por quê? Porque é a religião do homem que se fez Deus. Ao invés de colocar Deus no centro, o homem se coloca lá. Até como alguns dias eu fiz aqui um vídeo comentando alguns trechos de algumas falas de um bispo em relação aos influenciadores digitais católicos, e esse bispo fez uma palestra numa roda de conversa dentro de uma igreja. E eu vi até uns comentários de algumas pessoas dizendo, mas puxa, como assim? Eles esvaziaram o sacrário? Porque o bispo está de costas para o sacrário. Só que não. O sacrário continua lá, Nosso Senhor Jesus Cristo continua, se houve uma consagração válida, continua presente lá, mas todos de costas para o sacrário, numa rodinha de conversa. Para ouvir demagogia vinda de um bispo. Enfim, por isso, bom, eu penso que as duas coisas não vão poder conviver pacificamente e perpetuamente no mesmo ambiente. Não é. Porque, como você citou, são duas religiões, ao fim e ao cabo, são duas religiões em completa oposição. E ocupando o mesmo espaço. Né? Ocupando o mesmo espaço. Alguma delas tem que triunfar. Isso. Então, o nosso trabalho enquanto... a fé que eu professo, a fé que eu recebi. Eu não descobri isso em livros. A fé que me levou ao sacerdócio católico foi a fé que eu aprendi com os padres e os católicos quando eu era criança, há mais de 50 anos atrás. Compreende? Agora, de repente, como se diz, a gente é contrastado com uma coisa que é diferente, e que não é diferente apenas do ponto de vista estético, exterior. Uhum. É diferente na essência, na substância. E não consta que o católico o católico que tem esse esclarecimento esteja autorizado a trair a sua própria consciência. A dizer, não, quero ficar bem com um bispo fulano de tal, ou padre, então eu vou aderir aqui e fazer reproduzir o discurso. Isso seria incorrer em heresia, né? Sim. Aí, incorrer em heresia. O cardeal Biot dizia que esse catolicismo, a respeito do qual nós estamos conversando, que é o chamado liberal. Só para contextualizar, o cardeal Biot foi um dos maiores amigos e colaboradores de São Pio X. Pois é. Que os liberais na igreja estão numa situação, numa crise tremenda também, porque vivem na confusão entre tolerar e aprovar. E eu queria dizer a você o seguinte, olha, até onde eu vejo, sobretudo por causa da atual situação que se desenrolou na Igreja Católica nos últimos anos, e a gente vê a dificuldade, sobretudo de bispos e padres, que não sabem se devem tolerar ou aprovar certas novidades. Vive numa permanente crise. Você não tem mais a segurança da fé.
Não tem mais aquela segurança da fé. É aquela oscilação. Porque o Papa falou, porque agora, como foi dito aí, não é? O organismo tal aprovou as diretrizes, temos que seguir. Mas um confronto entre estas coisas que certos homens que ocupam cargos importantes vão dizendo, não os autoriza a dizer, porque acima deles está a igreja. Acima de qualquer autoridade na igreja está a própria igreja. Né? Portanto, o seu magistério, a sua tradição. O seu magistério, a sua tradição. E toda autoridade se legitima e se exerce em submissão a essa tradição, ao magistério de sempre. Compreende bem? Se um pastor, ao invés de dar bom pasto, começa a dar erva tóxica para o seu rebanho, ele mudou o seu papel, não é? O pior ainda, aquele que muda o papel que faz de pastor para lobo, não pode ser seguido. Claro. Então, a principal necessidade, eu digo agora, para os fiéis é que ilustrem a própria fé. Eu insisto nisso. E que aproveitem esses recursos todos. Não é que nós temos, enfim, não se pode negar que essa tecnologia toda faz um mal imenso. Mas pode fazer um bem muito grande também. Se bem utilizada, faz um bem imenso, né? Afinal de contas, estendeu a nossa voz, né? A minha paróquia, que tinha aí 200, 300 pessoas, agora tem 30 mil. Entendeu? A minha paróquia, que tinha 300, 400 pessoas, agora tem 30 mil. Puxa. Então faz um bem imenso. Nós precisamos disso, né? Com todo o respeito pelo né? Todo o respeito àqueles que Deus estabeleceu como seus representantes na igreja, que não vamos crucificar ninguém, porque também foram vítimas, né? Eu fico às vezes analisando, falo, dão o que receberam. Esses coitados receberam nesses seminários e universidades. Hã? Sim. Quem foram esses mestres? De onde saíram esses mestres? Quem os mandou? Não é? Com que agenda vieram para o interior da igreja? Em nome de quem? Para fazer o quê? Enfim. Então nós temos que ter esta compreensão. E até porque Deus tem tocado muitos, graças a Deus, bispos, padres, seminaristas. Então, né, temos essa esperança de que dá para salvar muita coisa. Dá para fazer um grande bem, dá para salvar muitas almas ainda. Não podemos desistir nem desanimar, não obstante, não usemos aí do apoio da oficialidade, né, nem dos melhores recursos. Não estamos nas televisões ditas católicas, não estamos nas melhores paróquias, não temos lá, como se diz, não são dadas as mais calorosas boas-vindas. No entanto, basta, acho que serve aquilo que Santa Teresa de Jesus dizia, né? Um só homem com Deus será sempre a maioria e pronto. Um só homem com Deus será sempre a maioria. Não é? Olha aqui. Nós cremos, como a igreja sempre acredita, tudo o que está em jogo aqui é a questão de que há um inferno a evitar e um céu a conquistar. Quer dizer, nós cremos na salvação das almas e na perdição delas. Entenderam bem? E que a dignidade humana não é suficiente para salvar ninguém. A dignidade humana não é suficiente para salvar ninguém. Basta ser humano,
para estar salvo. Não é bem assim. Não foi isso que que Cristo, nosso Senhor, os apóstolos, os pais da igreja, os padres da igreja, os doutores viram a respeito da verdade católica e nos ensinaram depois. Não foi isso? Compreende bem? E o que é que nós temos, enfim, então, para essa tarefa de evitar que as almas caiam na condenação eterna, por um lado, e sejam introduzidas na vida eterna, por outro? Nós temos a Igreja Católica, não é? Com a plenitude de sua doutrina, de sua beleza, de sua santidade, manifestada na liturgia, nos sacramentos e na sua doutrina. Compreende? Se não há inferno, qualquer religião vale. Fiquemos em casa. Aproveitemos o domingo para viver a vida. Não é disso que se trata? Viver a vida. Porque a própria vida é a religião. A religião é a vida e a vida é a religião. Mas as coisas não são assim. Nós aprendemos que elas não são assim. Nós somos alertados por grandes luminares a respeito do destino que aguarda todo e qualquer homem que venha a este mundo. Os mártires morreram por isso. Os incomensuráveis sacrifícios dos missionários dão testemunho disso. O empenho dos grandes teólogos católicos em esclarecer a fé para torná-la compreensível ao máximo, o quanto a razão pode compreender a fé, dá testemunho disso. Porque há um inferno a evitar e um céu a conquistar. E não me parece que esse catolicismo quebrado entre o do passado e o do futuro, que se adequa ao homem, que deveria ser, que não mais sendo filho da igreja, filho do seu tempo, né? Agora o negócio é ser filho do tempo, não filho da igreja. Sendo que a igreja eu me lembro que na contramão do mundo. Pois é, Chesterton disse que saiu do anglicanismo porque queria uma igreja que não fosse filha do seu tempo. Ele abandonou a heresia anglicana porque queria uma igreja que não fosse filha do seu tempo. Portanto, que não evoluísse com o tempo. Nós sabemos bem onde que esta chamada evolução está levando o mundo e muitos na igreja. Para onde estão caminhando esta aparente e modernosa evolução? Não se pode aceitá-la. Não se pode pretender manter-se católico e aceitar estas premissas, estas ideias, estas falácias. O que mais, meu caro? Querer conformar a nossa fé com os valores da nossa época, sendo que a nossa época é fundamentalmente anticristã e a fórmula perfeita para gradualmente perder a fé. Não tem outro caminho. E só é possível nós realmente lutarmos para não cairmos no inferno e para conquistarmos o céu, como o reverendíssimo padre acabou de mencionar, se nós temos bem ciente diante dos nossos olhos que o mundo moderno, ele não é apenas um mundo enquanto um inimigo da salvação, porque, claro, os cristãos sempre combateram o demônio, a carne e o mundo. O mundo enquanto espírito mundano, enquanto espírito do século.
enquanto espírito de uma sociedade que coloca em primeiro lugar as preocupações terrenas e se esquece da vontade de Deus. Só que a nossa sociedade como um todo, ela foi sendo construída a partir de séculos e séculos e séculos de contínuas apostasias. Houve a luta da igreja primitiva, a igreja, ao longo de séculos de perseguições, conseguiu a conversão do Império Romano, um processo gradual, e foi a partir daí construindo uma civilização, onde, claro que ainda o mundo sempre continua como inimigo da salvação, e o mundo era inimigo da salvação na Idade Média, mas na Idade Média o grosso da sociedade era cristão, e, portanto, respeitava os direitos de Deus. Claro que isso não quer dizer que a Idade Média não teve heresias, que não teve cismas, que não teve reis que perseguiram a igreja, porque teve, mas, de um modo geral, a sociedade era guiada pelos mais virtuosos que a encaminhavam para o céu, e a igreja era respeitada. Acontece que, gradualmente, num longo processo histórico, sucessivas revoltas contra essa ordem de coisas cristãs foram guiando os homens do Ocidente, da outrora cristandade, pelo desejo de construir uma civilização nova. E muitas vezes, já ali no final da Idade Média, com o desejo de uma igreja nova. Eu vou, daqui a 2 semanas no meu canal, eu vou publicar uma série de vídeos que vão tratar justamente disso, a questão dos vícios capitais na história da igreja, na história contemporânea. Porque quando a gente vê, por exemplo, esses grandes erros que existem no mundo moderno, erros ideológicos, a gente olha lá no fundo deles e nada mais são, ou em boa medida, são o quê? Justificativas teóricas e ideológicas para estados de espírito viciosos. Não, se as pessoas combatessem a inveja que elas têm, haveria comunismo? Se as pessoas combatessem o orgulho que leva a todo tipo de pecados, haveriam governos laicos, governos que pretendem guiar os seus cidadãos num caminho diferente do da igreja? Quer dizer, quando a gente olha todos esses problemas, por exemplo, do campo... Isso é um pouco delicado assim de falar aqui, mas vamos dizer no campo de dissolução da família. E que novas formas de família, equiparar certas práticas e formas de convívio humano com o conceito de família, para dizer que tudo é a mesma coisa, aí eu pergunto, se todo mundo fizesse um esforço sério para procurar viver a castidade, isso aconteceria? Então, a gente quer combater essas doutrinas, quer combater essas ideologias, tudo bem, isso é necessário. Mas se a gente não entender que, em primeiro lugar, o problema é espiritual, e a gente tem que começar a colocar ordem aqui dentro, não adianta querer colocar ordem lá fora. E isso vale para a nossa vida no campo privado e vale também para colocar ordem na nossa igreja. Porque na nossa igreja está cheio de gente que, ao invés de trabalhar para que o mundo vá se tornando semelhante à igreja, na medida em que for possível, é claro que ideal nunca vai ser, nunca foi perfeito, mas tanto quanto for possível. Pelo contrário, tem gente trabalhando para que a igreja seja conforme o mundo. E aí o padre Renato deu o exemplo ali do Chesterton e dos anglicanos. Eu acho que eu não lembro se faz 1 ou 2 semanas eu publiquei aqui no meu canal um vídeo comentando um artigo de um jornalista agnóstico do The Times de Londres, perdão. E ele estava comentando o quê? Que as igrejas que mais vão se adaptando ao mundo, ali ele dá o contexto da Inglaterra, são as igrejas que entram em colapso mais rapidamente. E ele falou que a igreja anglicana é particularmente a igreja que ele, agnóstico, tem mais simpatia, porque abençoa uniões gays, porque tem mulheres pregando, etc, etc. Mas aí no parágrafo seguinte ele fala, mas até mesmo eu concordo que inspirar simpatia dos ateus não é uma estratégia de crescimento muito segura. E
ele até deu um dado que apenas 3% dos jovens da Inglaterra até 25 anos se declaram anglicanos. Então, as igrejas que se adaptam ao mundo entram em extinção. E as igrejas que vão na contramão disso, e aqui, claro, ele está abstraindo do papel da graça, mas nós vemos isso de modo especial na igreja verdadeira, na única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja católica, que estão crescendo. Nós vemos aqui no Brasil movimentos de pessoas que vão procurando a fé de sempre, que vão se convertendo, seja gente que era ateu, como foi o meu caso, seja gente que era protestante, seja gente que era, enfim, de outras religiões, e também de católicos, que até iam na missa uma vez por mês, comungavam, confessavam 2 vezes na vida, e de repente católicos que vão se convertendo. E padres que muitas vezes iam tocando as paróquias quase como empresas, mas que, pelos caminhos assim mais inesperados, nós vemos processos de conversões em seminaristas, em sacerdotes. Então, nós vemos que Deus continua a agir. Deus não abandona, e Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, quanto mais nós vamos rezando, quanto mais nós vamos pedindo, sabemos que Deus nos escuta e que Deus nos auxilia. Então, eu vou só fazer um convite e em seguida eu vou de novo passar a palavra para o Padre Renato. Se você quer compreender um pouco melhor como que justamente se você quer compreender um pouco melhor como que os grandes erros da nossa época, as grandes ideologias, elas são justificativas teóricas e construtos teóricos para justificar estados de espírito viciosos, fica atento. Eu vou começar a publicar na semana que vem, mas, sobretudo, daqui a 2 semanas eu vou fazer uma série de vídeos bem interessante, bem bacana. Eu já estou gravando os primeiros, então vai ser um conteúdo que vai ser, como eu disse aqui no meu canal, então é gratuito, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque vai ser justamente... Eu vou dar um spoiler aqui para quem participar da live. Se a gente quer procurar crescer na vida espiritual, a gente tem que procurar combater o mundo moderno. Mas para a gente combater efetivamente o mundo moderno, tem que procurar crescer na vida espiritual. Porque se a gente fechar os olhos e achar que nós vamos poder ter uma vida católica correta, honesta, e o mundo vai nos deixar em paz, não vai. Não apenas o Espírito mandando, mas, sobretudo, esse mundo moderno, que ao longo de séculos de apostasia, foi criando uma sociedade que se levanta contra Deus, né, como tem aquele trecho da Escritura, né, que é colocado como se fosse o próprio demônio falando, eu vou subir até as estrelas, né, eu vou sentar no trono do Altíssimo. É isso que o mundo moderno quer. Eu queria fazer a minha última intervenção nesta live, Lorenzo, recordando uma coisa que deve nos chamar a atenção. E ela é extraída de um sermão do Papa Leão sobre os apóstolos, que diz o seguinte, muito importante, que o Império Romano, cujos imperadores eram figuras do Anticristo, e que fizeram perseguição, e que perseguiram a igreja de todas as formas, tolhendo sua liberdade, matando seus membros, ele deixou de ser temporal para ser atemporal. Nós nunca saímos do Império Romano. E a última manifestação da autoridade similar ao que os imperadores tinham será do Anticristo. O Império Romano temporal cessou, mas começou o Império Romano atemporal. Então nós temos que estar, como é que se diz, atentos. Como você mesmo falou, que mesmo quando a igreja se estabeleceu e se instalou e formou a cristandade, nem por isso os problemas deixaram de existir.
Pelo contrário, papas e reis católicos tiveram muitas dores de cabeça, porque o Império Romano nunca deixou de existir. Ele cessou uma fase, começou outra. Deixou de ser temporal e se tornou atemporal. Por isso, essa sensibilidade espiritual nos deveria deixar de sobreaviso e vigilantes com relação ao mundo no qual estamos. Porque se pode começar na fé e terminar na apostasia, que é o que pretende o mundo no qual estamos agora. E nesses poucos, acho que 8 anos de caminhada, já vi vários amigos que eram católicos antes de mim acabarem na apostasia. Pois é. E a tendência é que a pressão, porque por hora não é violenta ainda, é uma espécie de sedução, mais tarde comece a ser violenta, confiscatória, persecutória, como já vimos em outros tempos. É bom estar de sobreaviso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E só para complementar, então, essa última inserção do Reverendíssimo Padre para concluir a live, Santa Teresinha, ela sempre ensina para nós o seguinte: nós devemos no dia a dia ir fazendo pequenos sacrifícios, pequenos oferecimentos, pequenos atos de entrega para Deus e para Nossa Senhora, para quando chegar o momento em que nós tivermos que realmente fazer um grande sacrifício, enfrentar uma grande provação, nós já vamos ter o hábito, vamos ter a graça habitual, vamos ter uma predisposição para corresponder à graça no momento difícil. Agora, se no dia a dia, e aqui, tudo bem, em alguns momentos, todos nós talvez tenhamos que bater no peito e fazer um bom exame de consciência, se no dia a dia nós percebemos que nós fomos cometendo pequenos atos de infidelidade, pequenas imperfeições, fomos nos acostumando a tocar nossa vida espiritual de uma maneira mecânica, de uma maneira relaxada. E quantas vezes a gente acaba caindo nesse problema? Quantas vezes eu percebo, puxa, tenho que agora refazer os propósitos, tenho que parar e refletir, porque a rotina acaba sendo, nesse mundo tão agitado, acaba sendo extenuante para todos nós. Se a gente se conforma em ter uma vida que é tíbia, ter uma vida espiritual que é o salário mínimo, que é simplesmente vou fazer o mínimo para evitar um pecado mortal e se cair confesso e segue a toque de caixa, quando chega na hora de uma provação realmente mais séria, é muito difícil que a gente perceber. Então, claro, é nas pequenas coisas que nós vamos definindo o rumo de toda a nossa vida. Ninguém aqui é santo, nós estamos procurando a santidade, mas a gente tem que prestar muita atenção. Começando nas pequenas coisas, perseverar e manter a nossa fidelidade para quando chegar o momento das grandes lutas a gente consiga ser fiel também. Caso contrário, é de temer nossa perseverança, não é mesmo, Padre Renato? Tá bem. Foi uma alegria muito grande. Eu espero que tenha surtido um bom efeito, um bom fruto nas almas dos que nos acompanharam nesta hora da noite, e que tenha despertado um ânimo apostólico nos que nos acompanharam para se dedicarem a esta que é a obra mais importante, né? Que é dar a Jesus as almas e as almas a Jesus de alguma forma. Com toda certeza. Agradeço especialmente ao Reverendíssimo Padre por ter aceito esse convite. Agradeço a todos que acompanharam aqui a live no meu canal. Lembrem que em 2 semanas nós vamos ter um grande projeto, então quem não está inscrito, se inscreve, lembra de ativar as notificações. O Padre Renato Leite, ele também tem um canal no YouTube, onde as lives dele estão sendo transmitidas. Eu vou até
aqui o link no chat, porque são homilias, são sermões muito bons. Então, eu vou colocar aqui no chat. E eu pergunto se, para encerrar, o padre pode dar uma bênção para mim e para todos nós que estamos aqui acompanhando essa live no canal. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Nos cum prolipia. Benedicat Virgo Maria. Meus queridos, boa noite a todos. Nossa Senhora proteja, os anjos guardem. Sigamos em frente. Cristo é Rei, não pode ser destronado e sua glória se manifestará. Amém. Salve Maria, meus caros. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.